Quem acha que seguir Jesus é fácil, ou está sendo fácil, precisa rever o seu cristianismo. Precisa reavaliar a sua opção por Ele. Ele nunca disse para nós que seria fácil. Porém, se você colocou a mão no arado e agora quer olhar para trás, você não é digno dele. Você não é. Porém, segui-lo não é fácil, mas vale a pena. Repito, não é fácil, mas vale a pena. E olha como começa a leitura de hoje. Claro, o apóstolo está fazendo referência aos versículos anteriores. A leitura começou dizendo: irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro. Mas ele está falando antes desse tesouro. Por isso, não desanimamos no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina. Rejeitamos todo procedimento dissimulado e indigno, feito de astúcia, e não falsifiquemos a palavra de Deus. É possível falsificá-la, padre? Mais do que nunca. A palavra está sendo falsificada. Quem passa de quando em quando por algum tipo de sofrimento, levanta a mão. Eu passo. Porém, tem igrejas por aí que dizem: quer parar de sofrer? Não é isso? Propaganda: quer parar de sofrer? Quem passa por alguma dificuldade de quando em quando econômica, levanta a mão. Quer dinheiro? Quer dinheiro? Quer carro do ano? Quer conta no banco? Quer quantos carros importados? Quantas casas? Tem igreja que oferece. E ela prova por alguns testemunhos que você vê sendo vinculado pelo sistema de comunicação que algumas possuem, que ele dá dinheiro, que ele dá carro, casa, tira você daquela condição e coloca você numa outra condição. Paulo está falando para nós: não falsificamos a palavra de Deus. Até porque ele vai dizer para nós, no segmento da leitura de hoje: somos afligidos de todos os lados. É pancada de todos os lados. Nós que optamos segui-lo. Mas não vencidos pela angústia. Infelizmente alguns têm caído na angústia. Postos em apuros, mas não desesperançados. E que apuros! Perseguidos, mas não desamparados. Ele está afirmando, nos segmentos, somos afligidos, somos postos em apuros, somos perseguidos, mesmo sabendo que é um tesouro que nós transportamos. Derrubados, mas não aniquilados. E ele passou pela experiência de ser derrubado, e ele foi derrubado com pedradas. Pá! Tanta pedrada que ele ficou literalmente no chão. Ele foi tido como um morto. Os discípulos o arrastaram como se ele estivesse morto. Aí de repente Paulo levanta de novo e enfrenta a cidade e prega com mais veemência. Por isso que ele fala: somos derrubados, porque ele passou pela experiência. Por toda a parte, e sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus. Isso é forte. Sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus.
Não sei como é que tem sido a sua vida cristã, mas se ela tem sido muito fácil, eu vou repetir. Reveja como é que está o seu cristianismo. Porque a nossa opção por Ele, ela tem um preço. E hoje, mais do que nunca, a nossa opção por Jesus, ela está sendo exigente. Onde eu estava lendo na internet um país onde os cristãos já estão se reunindo em porões. Eles não podem ter a mínima expressão religiosa em público. A mínima. Sendo que esse país é de maioria cristã, porém, eles não podem ter nenhuma expressão religiosa. Na Coreia do Norte, os cristãos que ainda restam ali na Coreia do Norte, as mulheres, para rezar o terço, elas fingem estar catando caroço de feijão. Então ela pega o caroço de feijão e passa para lá. Esse caroço de feijão é uma dezena. Outro caroço é outra dezena. E só ficam mexendo com os lábios. Não pode produzir nenhum tipo de som. Isso é o cristianismo vivido pelos coreanos na Coreia do Norte. A Coreia do Sul é aberta. A Coreia do Norte, os cristãos ali são perseguidos. E não é um e nem dois cristãos que estão sendo perseguidos neste exato momento da história da igreja. São inúmeros cristãos que padecem. Desculpa, eu padre, posso dizer a você de mim, falando de você, eu estou vivendo uma vida muito boa. Eu ainda tenho liberdade religiosa. Eu estou falando no microfone e essa imagem está sendo vinculada não sei por quantos lugares. Nesse exato momento, eu tenho uma vida boa. Ainda posso falar de Jesus Cristo com toda a liberdade até agora. Mas não sei até quando que essa liberdade ela vai durar. Não sei. Porque as ofensas que têm vindo contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, elas não têm sido poucas. Elas não têm sido poucas. E se você ainda não tem sido ofendido, uma religiosa que trabalha hoje como missionária na Espanha, ela me dizia: padre, nós somos muitas vezes na Espanha. Eu já passei pela experiência de ser ridicularizada na rua, humilhada na rua, debochada, andando nas ruas da Espanha. Ela falou: não me disseram que os cristãos vivem isso, eu passei por essa experiência. Ela disse: eu tenho sede do Brasil, às vezes, por essa liberdade que nós temos hoje e pelo cristianismo ainda ser expressivo na nossa nação. Porque lá na Espanha nós já somos minoria das minorias. Minoria das minorias. O Senhor ainda dá a nós essa graça a nível de Brasil. E o apóstolo está dizendo, e nós carregamos essa beleza que é o cristianismo. Essa beleza que ser cristão é ser um outro Cristo, é ser de Jesus, é poder pegar Jesus e dizer: Ele é o meu tesouro, Ele é a minha riqueza, Ele é o meu patrimônio. Nós levamos essa beleza e essa grandeza em vasos de barro. Por isso que o cuidado precisa ser totalmente maior, porque é uma grandeza que nós levamos, porém afetada de todos os lados. Todos os dias trazemos em nosso corpo, através das tantas experiências sofridas, o morrer, diz ele hoje para nós, de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Enquanto morremos nele, vivemos nele. E esse é o movimento estranho, mas esse é o movimento. E muitas vezes estamos morrendo, como diz a palavra também hoje, para que outros façam a experiência, para que outros façam de suas vidas esse morrer.
E a partir da experiência se morrer. E se isso não tem acontecido conosco, vamos rever. Papa Francisco dizendo a nós, em suas homilias, ele tem sido um Papa extraordinário. E se você não tem acompanhado o Papa, comece a acompanhá-lo. Há muitas possibilidades pelo site da Canção Nova, Notícias do Papa. Entra lá, você vai ter as homilias, você vai ter as audiências, você vai ter as catequeses ali do Papa, ali todos os dias, para você acompanhar o movimento do Espírito que age na história da igreja. O Espírito está agindo. O Espírito está agindo. Ele está tendo a liberdade de poder falar, de poder chamar a atenção, de poder estar insistentemente dizendo: a Igreja Católica não é uma ONG, a Igreja Católica não é uma organização muito bem organizada. Não. Ela perderia a sua identidade. A Igreja Católica não é uma empresa. A Igreja Católica não é o que as pessoas pensam que ela seja. Ao contrário, é uma igreja de exigências. E se eu não tenho feito sobre mim mesmo a exigência, eu preciso começar a fazer. Uma pergunta para vocês que estão aqui, para os membros da minha comunidade: quantas pessoas que esse ano, até o dia 14 de junho, você já evangelizou? Você já salvou para nosso Senhor Jesus Cristo? Pega depois da caneta, quando acabar a missa, e comece a colocar quantas pessoas que foram literalmente evangelizadas por você, que você levou o anúncio, que o Papa dizia para nós que o tempo que vivemos é o tempo do querigma, do anúncio. Quantas pessoas você tem anunciado? Ah, padre, mas o meu trabalho, mas a minha profissão, mas o meu. Nós não somos funcionários. Ele tem batido nessa tecla. Somos cristãos por excelência. E sobre nós há uma graça recebida no batismo. Querendo ou não, você é um anunciador da palavra. Pelo fato de você receber o munus, sacerdote, rei, profeta, a graça está sobre você. Isso não diz de mim, padre. Eu evangelizo de uma outra forma. Será? Interroga se essa outra forma, ela é uma outra forma convincente. Porque na hora que você começa a ver as vidas sendo salvas, no teu morrer, eles começam a serem salvos. E no ser salvos, eles começam a morrer. E esse é o movimento que não parou no início do cristianismo e não pode parar hoje conosco. Não se gabe da sua profissão, não se gabe de onde você está hoje atuando, achando que o teu lugar já é um lugar onde você... Não, nós podemos fazer muito mais. Temos feito pouco. Quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos por causa de Jesus. Olha que lindo. Quanto a nós nos colocamos servos de vocês por causa de Jesus. Estamos aqui para servir por causa dele. Aceitamos essa condição de escravo, aceitamos essa condição de servos por causa dele. Não falsifiquemos a palavra, não falsifiquemos a missão que nos foi confiada. Ai de mim, diz o apóstolo, ai de mim se eu não evangelizar. Só que isso não pode ser um slogan, isso não pode ser uma frase solta, isso precisa ser algo de concreto. Dom Bosco dizia, eu vejo, no caso da juventude, em cada jovem, uma alma a ser salva. Eu vejo. Mas eu também aumento a pergunta: e o que eu faço por essas almas? Eu tenho até na minha cabeça as estatísticas, porque eu sou um conhecedor, padre. Mas diante das estatísticas, o que é que eu tenho feito? Eu tenho saído do meu mundinho, eu tenho saído da minha casa, eu tenho ido
Meu Deus, nós podemos fazer muito. Famílias, reúna as famílias nas suas casas e começa pelo menos a rezar o terço. Volta a rezar o terço com outras famílias. Se você não consegue fazer muita coisa, eu não sei pregar, padre, ótimo, mas você sabe rezar o terço. Mas não paremos, os tempos são difíceis. E temos e precisamos ser alimentados pela esperança que hoje Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 4, ele também nos apresenta. Por que tudo isso? Porque estamos certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus, e nos porá ao seu lado juntamente convosco. Essa é a motivação, porque nós não podemos parar, porque estamos certos que no final de tudo Ele nos dará a recompensa. Ele vai nos coroar pelo ministério dado a nós pela divina misericórdia, como diz hoje o capítulo 4. Dado a nós, não somos merecedores, não somos, mas Ele nos deu a graça desse tesouro. Quem se gaba do ministério, isso chama-se orgulho espiritual, porque nós não somos merecedores. Reveja, amado, reveja os teus dias, reveja as tuas noites, reveja, e diga para você mesmo: eu posso fazer mais por Ele, eu posso. Esses dias eu, em missão, os jovens me disseram: padre, sabe que hora que é o nosso grupo de jovem? Eu disse: que hora, filhos? Nós começamos as reuniões domingo, 10 horas da noite. Não, sábado, 10 horas da noite. Falei: 10 horas da noite. E vem alguém, o grupo é lotado, padre. Porque é a hora que nós descobrimos que a juventude está saindo. E a gente quer fazer uma contraproposta. Então nós começamos o grupo às 10. Muitos jovens aqui da cidade têm carro, então nós fazemos o apostolado da entrega, porque às vezes o grupo chega 1h da manhã e não tem mais ônibus, e a cidade é grande, então a gente vai entregando os jovens, os que moram longe, e não tem condições mais de ir, porque não tem mais ônibus circulando, por causa dele. Isso é o morrer de Jesus. Eu precisaria estar fazendo isso? Claro que não. Eu poderia estar no meu sofá, assistindo um programa de televisão que circula nos domingos à noite, uma boa, curtindo. Mas dentro do coração dessa juventude eles sentiram um desejo de dar a Deus algo mais. Esse é o morrer de Jesus. É o morrer de Jesus. E não há justificativa para nós. Ah, Senhor, é porque o Senhor sabe, né? Eu dizia, a última missa que celebrei aqui, quarta-feira, do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, pregando, ele contava a história da freira, que trocou Jesus por um gatinho de estimação. A freira deixou tudo, antes de ser freira, largou pai, mãe, largou o futuro dela, que ela poderia ser uma esposa, ter muitos filhos, e foi para o convento. Chegando no convento, depois de um tempo de vida religiosa, daquele entusiasmo da vida religiosa, a freira adotou para si um gatinho. E o gatinho tirava todas as atenções da freira. Aí Jesus aparece para ela e diz para ela: muito bem, filho, você deixaste tudo por minha causa, agora me trocou por um gatinho de estimação. Pelo que você tem trocado Jesus? Reveja. Pelo que você tem trocado Jesus? Pelo quê? Em nome de que você tem trocado Jesus? Que justificativa você tem dado para as suas escolhas hoje? E até escolhas que a gente pode dizer, tem razão, mas não justifica. Não justifica. Pensamos ao Senhor hoje que essa palavra, ela provoque em nós um desejo de mudar. Quer viver como cristão? Quero. Então aceite uma vida de exigências.
Quer viver no mais ou menos, então tira o título de cristão. Se considera um incrédulo, ou até mesmo se você quiser se autodenominar pagão, aí é compreensível a sua postura. Mas se você quer viver como cristão, assimile o peso da responsabilidade, amado. Assimile. Isso não diz o que eu posso fazer por nosso Senhor Jesus Cristo nesse momento da história da humanidade. O que eu posso fazer? Eu, quando morei em São Paulo, termino, começamos o trabalho com a juventude ali em São Paulo. Hoje chamamos carinhosamente de Jovens Sarados. A reunião para decidirmos o dia do grupo, eu propus o domingo. E aí foi aquele fuzuê, domingo. Porém, eu disse, se nós queremos evangelizar a juventude, nós não podemos pensar em nós, temos que pensar neles. Para nós é muito mais fácil o sábado. Muito mais fácil. Para nós é muito mais difícil o domingo. Mas o domingo é muito mais fácil para eles do que o sábado. Porque o sábado eles vão para festa, para casamento, vão não sei para onde. Vamos jogar bola, e às vezes joga muito tarde demais. Sábado não é possível. Aí começamos no domingo. Meu pai fundador liga em São Paulo e eu tenho a graça de poder falar com ele nesse dia. Ele pergunta, eu falo do trabalho, ele pergunta, quando que é o grupo, meu filho? Eu falei, domingo. O próprio padre disse para mim no telefone, domingo? E domingo vai alguém? Eu falei, vai, padre, por incrível que pareça, o grupo está cheio. São mais de 100 jovens no domingo à noite. Sério, meu filho? Impressionado. E era o dia do meu conforto, diríamos assim. Do meu ser missionário, era o dia do meu descanso. Domingo à noite eu já dei ao Senhor sexta, já dei ao Senhor sábado. Domingo eu já dei ao Senhor também em várias atividades durante o dia. Agora era o dia do meu repouso, do meu descanso, do meu refrigério. Eu tenho direito, eu sou gente. Mas eu recebi um tesouro e eu não posso ficar com esse tesouro guardando para mim. Ele foi me dado para que eu possa, no meu morrer, dar, que outros façam a experiência. E essa tem sido a loucura de um tal de Padre Edmilson. E esse é o sentido do meu ser Canção Nova. Esse é o sentido da minha vocação. Esse é o que me dá vida 24 horas. É o que me faz respirar. É o que me faz seguir adiante. É o que me faz ter um entusiasmo tremendo de ficar pensando 24 horas como é que eu posso evangelizar, de que forma que eu posso chegar até as pessoas para que Jesus seja experimentado. Eu dizia esses dias para os jovens, pregando a eles, para eles, em São Sebastião do Paraíso, eu dizia, filhos, tem hora que eu peço a Jesus, não me deixa ficar doente, porque eu tenho medo de ficar doente e não poder fazer o que eu faço, por Ele, por Jesus. Não é para ter saúde, eu sou saudável, eu tenho muita saúde, eu faço academia, eu sou. Não, é para que eu possa dar a Ele, nesse tempo da história, nesse momento da história. Deixa o Senhor provocar dentro de você um barulho. Vamos colocar no altar de Deus esse desejo de querer fazê-lo conhecido, de querer fazê-lo amado, de sair como Francisco de Assis gritando pelas ruas onde você mora, o amor não é amado. E que as pessoas escutando esse apelo, esse grito, sintam-se provocadas. Santo Antônio chega numa cidade para pregar a palavra, a cidade vira as costas para Antônio, Antônio vai pregar para os peixes, e diante do grande milagre dos peixes, a cidade toda se converte. Sejamos ousados no anúncio da palavra. Ousados. Um homem que morre, a língua está ainda intacta, porque o Senhor quis conservar a língua que pregou, e pregou sem poupar tempo a palavra. Nós recebemos um ministério da divina misericórdia. Não falsifiquemos aquilo que recebemos do Senhor, por amor de Deus.